estamos recebendo na manhã desta quinta-feira a secretária de Educação aqui do município de Brusque, a professora Franciele Maier, que já está conosco para falar sobre esse retorno às aulas na rede municipal. Professora, bom dia, tudo bem, professora? Muito bom dia, um ótimo 2025 para todos nós. Esse é o meu primeiro dia aqui na rádio nesse ano, então fico muito feliz pelo espaço, agradeço a vocês e também aos ouvintes que estão nos aí acompanhando nesse momento. Estávamos muito silenciosos nessa mesa, lógico, cumprimentamos a nossa convidada, a nossa entrevistada, e de repente a professora ousou de maneira simpática. Até peço desculpas em nome da equipe, que estávamos um aqui apurando um negócio que outro ali, e a gente faz muito isso. Aí eu quebrei o gelo aqui, quebrei o gelo e que temos para hoje, mais ou menos foi o questionamento. E eu já saí com uma aqui. Acabei de sair, veio o Rodrigo e o Valdomiro. Então vamos ter assunto, né, professor? Vamos ter assunto. Sim, se vocês não tiverem, eu tenho bastante. Que bom. Então, isso é ótimo. Vamos fazer o seguinte: nós vamos começar os três aqui perguntando, cada um vai fazer isso. Depois a professora tem a liberdade de repente, até a pergunta que a gente vai fazer aqui coincide aí com a sua, com os seus, o que a senhora tem a dizer aí. Bom, eu tenho uma pessoa amiga que me atende num restaurante aqui da cidade e é usuária ali da escola Raul Amorim, né? E ano passado já me questionava a respeito da situação do ar-condicionado. Não sei se é só na sala onde a criança dela estuda ou são nas demais salas, mas parece que é uma situação meio que na escola por inteira. Inclusive, não sei se foi a professora ou o próprio prefeito que esteve aqui ano passado e disse que esses ar-condicionados estariam sendo colocados ou já estavam, enfim. Como é que está a situação para a Raul Amorim nesse retorno às aulas, professora? Isso, a situação do ar-condicionado na escola Raul Amorim era pontual em uma turma, uma determinada sala. Então nós conseguimos aí no final do ano desinstalar, reinstalar e redistribuir aparelhos que nós tínhamos com uma capacidade maior na secretaria para a sala de aula e finalizamos o ano com esse serviço então finalizado. Nós também conseguimos finalizar o processo de implementação do parque, que era um desejo, um anseio muito esperado pelas crianças daquela escola, e agora nesse início de ano já iniciamos o processo de instalação das câmeras de segurança, que em 2025 nós vamos ter em todas as unidades escolares da rede municipal as câmeras para esse monitoramento interno, externo. Então lá naquela unidade esse movimento já começou antes do dia 27, que foi o retorno dos profissionais pelos serviços que lá estavam sendo executados. Secretária, antes de fazer uma pergunta, o plantão já começou da educação infantil? Sim, o plantão ele iniciou no dia 15 de janeiro e ele vai agora até o início de fevereiro. E que dia começam as aulas? Dia 6 de fevereiro. Dia 6? Já semana que vem já. Semana que vem já começa tudo de novo. Tudo de novo. Passa rápido, né? Já começa as aulas semana que vem. Secretária, eu queria tratar contigo um assunto, eu queria ver como é que é a abordagem que a Secretaria Municipal de Educação está falando sobre essa história, essa lei da questão dos telefones celulares em sala de aula, né? O assunto é polêmico, a gente já discutiu isso aqui na rádio. Como é que vocês estão abordando essa questão de telefone celular em sala de aula? A rede municipal, ela trabalha até o 9º ano. Certo. Eu entendo que a maior dificuldade que nós encontramos hoje na sala de aula está no ensino médio, com os adolescentes, sim, né? Mas nos anos finais do ensino fundamental, muita gente já está conectada. No estado de Santa Catarina, nós temos uma lei desde 2008 que proíbe o uso de celular na sala de aula. Então, esse monitoramento são os professores, a direção que faz, né? Não é uma lei tão específica como essa que foi aprovada pelo governo federal. Esse é um tema complexo porque a proibição do celular, ele não é o fim. Ele é um meio para que a gente diminua o acesso a telas dos nossos jovens. Isso também precisa acontecer em casa, porque 4 horas na escola sem o celular e em casa 7 com o celular, essa lei, essa política pública, ela não vai surtir o efeito que a gente precisa, que é a socialização dos estudantes, que eles aprenderem a conversar uns com os outros, a enfrentar o tédio, que nós adultos também temos dificuldade de ficar 20 minutos sentados sem ter um equipamento ou algo para ver ou algo para ler, né? Então, nós trabalhamos com as escolas de ensino fundamental estabelecendo isso no regimento escolar, porque eu não posso recolher esse aparelho e entregar no final da aula, porque a lei permite que seja usado para fins pedagógicos e emergência.
Então, nós temos que buscar agora uma regulamentação de estratégia para o que fazer, como fazer. Então, a gente já tem escolas que, quando o aluno utiliza em sala de aula desrespeitando o professor, é recolhido, o pai e a mãe tem que buscar na secretaria. Então, esse trâmite de como agora a lei vai ser implementada efetivamente, isso ao longo do ano a gente vai aprimorando. Algo que na nossa rede isso já acontece. Nós não utilizamos, na sua grande maioria, os celulares para pedagógico, que nós temos os Chromebooks, né? Então, o aluno acessa o algo pedagógico no Chrome, mas quando o professor quer trabalhar alguma educação digital, alguma linguagem digital, usar algumas ferramentas que no celular tem, isso acontece. Então, a gente tem essa autorização. E a gente sabe que também há na legislação estabelecendo que tem um ponto de apoio às crianças que vão estar em abstinência de uso. Então, tudo isso que a lei estabelece agora, a gente começa articulando com quem está lá na ponta executando o serviço. Porque eu tenho aqui uma determinação que às vezes não tem efeito lá na sala de aula. Então, eu preciso ouvir os professores. Qual a melhor forma? O que não é, como proíbe. As crianças poderiam usar sempre no intervalo, na hora do recreio, e agora não mais, né? Então, esse tempo, esses 15 minutos que elas tinham ali para fazer a sua refeição, para andar, o que nós vamos oferecer às crianças para ajudá-las também a ficar sem um aparelho celular, né? Porque nós temos crianças iniciando aí com 5 anos, né? Que nasceram na pandemia, assistindo aulas, os seus primeiros contatos com professores foram aula virtual, né? Nós temos uma mudança significativa muito grande nos nossos comportamentos. Então, como eu disse, proibir o uso do aparelho não é o fim. Ele é um meio para a gente diminuir o uso das telas, né? Então, isso a gente tem que trabalhar. E também o que eu friso muito o que as nossas crianças acessam, né? Então, isso é algo que a família também tem que nos ajudar. A gente precisa educar as crianças que tudo aquilo que é publicado não se apaga, que a exposição, tanto do corpo ou de comentários, de bullying, cyberbullying, isso pode gerar, né, crianças a vir cometer um tipo de suicídio ou algo assim. Então, elas precisam ir aprendendo também a viver nesse mundo virtual, que ele não é separado, desconexo, né? Então, os jogos, né? Os jogos online, a gente vê muito na internet, até mesmo abuso acontecendo virtualmente por conta, né, de ser um espaço onde a gente não sabe quem está do outro lado, né? Então, isso é algo que a gente precisa conscientizar as nossas crianças, e aí a proibição do uso do celular, ela começa como um caminho para a gente chegar nesse fim, que é diminuir a tela. A minha pergunta, secretária, é sobre uma situação que a secretária deve ter conhecimento. Eu recebi na semana passada e vi um vídeo na rede social do Sinceb sobre o caso ali do Nova Brasília, onde o vídeo, a presidente do Sinceb fala sobre uma situação de desvio de função, que os monitores e professores estariam sendo obrigados, esse é o termo que ela usa, a pintar as paredes, e o que ele considera desvio de função. O que se tem sobre esse caso, secretária? Eu conversei com a Tânia, a presidente do Sinceb, ela compartilhou comigo essa situação que chegou lá como denúncia, articulei ali junto com os diretores da educação infantil, o diretor administrativo, estiveram na escola. Nesse início de ano nós temos um cronograma formativo. Então, ontem nós tínhamos a formação com a Polícia Militar e também pela manhã sobre a temática de étnico-racial, do afroletramento. Então, um grupo assiste presencial, outro grupo assiste na escola. E essa organização, quem faz é o coordenador pedagógico, o diretor. E nessa unidade, a gente faz a atribuição de turma, eu fiquei com a pré-escola. Então, eu tenho um período ali, uns dias, para organizar a minha sala de aula. Então, eu posso ir lá na sala de aula e organizar como eu quero que a minha sala esteja. O que não pode é o diretor obrigar as pessoas a pintar a parede. Então, isso, agora também saindo aqui da rádio, nós temos uma formação acontecendo agora pela manhã, finalizando, a gente retorna lá na unidade para entender, conversar com os servidores o que é que foi denunciado ao sindicato e como está acontecendo, né? Então, eu sou professora, vim da sala de aula, eu colocava às vezes uma prateleira, uma flor, pendurava uma flor, né, na sala. Isso era a minha maneira de trabalhar. Ninguém me obrigava a fazer isso. Por iniciativa, né? Desvio de função, por iniciativa. Então, na unidade, nós temos às vezes o professor que gosta de fazer uma pintura de uma árvore, ou até mesmo quem chegou na sala, eu quero cobrir essa árvore, eu acho que está poluindo aqui o ambiente, eu não quero. Isso acontece. Então, ou, por exemplo, vou pintar uma amarelinha no chão da escola, então organizo aqui. Então, nessa unidade, a gente foi lá para tentar entender o que é que foi denunciado lá no sindicato e tomar as providências necessárias, porque nós temos um cronograma formativo para ser realizado e executado pelos servidores durante essa semana.
E aí aproveito também o tema e o espaço para agradecer tanto a Polícia Militar, a AMA, a Unifeb, que têm sido nossos parceiros durante essa semana, trazendo formadores para a gente trabalhar com os nossos servidores, né? Nós também conseguimos finalizar o processo de implementação do parque, que era um desejo, um anseio muito esperado pelas crianças daquela escola, e agora nesse início de ano já iniciamos o processo de instalação das câmeras de segurança, que em 2025 nós vamos ter em todas as unidades escolares da rede municipal as câmeras para esse monitoramento interno, externo. Então lá naquela unidade esse movimento já começou antes do dia 27, que foi o retorno dos profissionais pelos serviços que lá estavam sendo executados. Secretária, antes de fazer uma pergunta, o plantão já começou da educação infantil? Sim, o plantão ele iniciou no dia 15 de janeiro e ele vai agora até o início de fevereiro. E que dia começam as aulas? Dia 6 de fevereiro. Dia 6? Semana que vem já. Semana que vem já começa tudo de novo. Tudo de novo. Passa rápido, né? Já começa as aulas semana que vem. Secretária, eu queria tratar contigo um assunto, eu queria ver como é que é a abordagem que a Secretaria Municipal de Educação está falando sobre essa história, essa lei da questão dos telefones celulares em sala de aula, né? O assunto é polêmico, a gente já discutiu isso aqui na rádio. Como é que vocês estão abordando essa questão de telefone celular em sala de aula? A rede municipal, ela trabalha até o 9º ano. Certo. Eu entendo que a maior dificuldade que nós encontramos hoje na sala de aula está no ensino médio, com os adolescentes, sim, né? Mas nos anos finais do ensino fundamental, muita gente já está conectada. No estado de Santa Catarina, nós temos uma lei desde 2008 que proíbe o uso de celular na sala de aula. Então, esse monitoramento são os professores, a direção que faz, né? Não é uma lei tão específica como essa que foi aprovada pelo governo federal. Esse é um tema complexo porque a proibição do celular, ele não é o fim. Ele é um meio para que a gente diminua o acesso a telas dos nossos jovens. Isso também precisa acontecer em casa, porque 4 horas na escola sem o celular e em casa 7 com o celular, essa lei, essa política pública, ela não vai surtir o efeito que a gente precisa, que é a socialização dos estudantes, que eles aprenderem a conversar uns com os outros, a enfrentar o tédio, que nós adultos também temos dificuldade de ficar 20 minutos sentados sem ter um equipamento ou algo para ver ou algo para ler, né? Então, nós trabalhamos com as escolas de ensino fundamental estabelecendo isso no regimento escolar, porque eu não posso recolher esse aparelho e entregar no final da aula, porque a lei permite que seja usado para fins pedagógicos e emergência. Então, nós temos que buscar agora uma regulamentação de estratégia para o que fazer, como fazer. Então, a gente já tem escolas que, quando o aluno utiliza em sala de aula desrespeitando o professor, é recolhido, o pai e a mãe tem que buscar na secretaria. Então, esse trâmite de como agora a lei vai ser implementada efetivamente, isso ao longo do ano a gente vai aprimorando. Algo que na nossa rede isso já acontece. Nós não utilizamos, na sua grande maioria, os celulares para pedagógico, que nós temos os Chromebooks, né? Então, o aluno acessa o algo pedagógico no Chrome, mas quando o professor quer trabalhar alguma educação digital, alguma linguagem digital, usar algumas ferramentas que no celular tem, isso acontece. Então, a gente tem essa autorização. E a gente sabe que também há na legislação estabelecendo que tem um ponto de apoio às crianças que vão estar em abstinência de uso. Então, tudo isso que a lei estabelece agora, a gente começa articulando com quem está lá na ponta executando o serviço. Porque eu tenho aqui uma determinação que às vezes não tem efeito lá na sala de aula. Então, eu preciso ouvir os professores. Qual a melhor forma? O que não é, como proíbe. As crianças poderiam usar sempre no intervalo, na hora do recreio, e agora não mais, né? Então, esse tempo, esses 15 minutos que elas tinham ali para fazer a sua refeição, para andar, o que nós vamos oferecer às crianças para ajudá-las também a ficar sem um aparelho celular, né? Porque nós temos crianças iniciando aí com 5 anos, né? Que nasceram na pandemia, assistindo aulas, os seus primeiros contatos com professores foram aula virtual, né? Nós temos uma mudança significativa muito grande nos nossos comportamentos. Então, como eu disse, proibir o uso do aparelho não é o fim. Ele é um meio para a gente diminuir o uso das telas, né? Então, isso a gente tem que trabalhar. E também o que eu
friso muito o que as nossas crianças acessam, né? Então isso é algo que a família também tem que nos ajudar. A gente precisa educar as crianças que tudo aquilo que é publicado não se apaga, que a exposição tanto do corpo ou de comentários, de bullying, cyberbullying, isso pode gerar, né, crianças a vir cometer um tipo de suicídio ou algo assim. Então elas precisam ir aprendendo também a viver nesse mundo virtual, que ele não é separado, desconexo, né? Então os jogos, né? Os jogos online, a gente vê muito na internet, até mesmo abuso acontecendo virtualmente por conta, né, de ser um espaço onde a gente não sabe quem está do outro lado, né? Então isso é algo que a gente precisa conscientizar as nossas crianças, e aí a proibição do uso do celular, ela começa como um caminho para a gente chegar nesse fim, que é diminuir a tela. A minha pergunta, secretária, é sobre uma situação que a secretária deve ter conhecimento. Eu recebi na semana passada e vi um vídeo na rede social do Sinceb sobre o caso ali do Nova Brasília, onde o vídeo, a presidente do Sinceb fala sobre uma situação de desvio de função, que os monitores e professores estariam sendo obrigados, esse é o termo que ela usa, a pintar as paredes, e o que ele considera desvio de função. O que se tem sobre esse caso, secretária? Eu conversei com a Tânia, a presidente do Sinceb, ela compartilhou comigo essa situação que chegou lá como denúncia, articulei ali junto com os diretores da educação infantil, o diretor administrativo estiveram na escola. Nesse início de ano nós temos um cronograma formativo. Então ontem nós tínhamos a formação com a Polícia Militar e também pela manhã sobre a temática de étnico-racial, do afroletramento. Então um grupo assiste presencial, outro grupo assiste na escola, e essa organização quem faz é o coordenador pedagógico, o diretor. E nessa unidade a gente faz a atribuição de turma. Eu fiquei com a pré-escola, então eu tenho um período ali, uns dias para organizar a minha sala de aula. Então eu posso ir lá na sala de aula e organizar como eu quero que a minha sala esteja. O que não pode é o diretor obrigar as pessoas a pintar a parede. Então isso, agora também saindo aqui da rádio, nós temos uma formação acontecendo agora pela manhã, finalizando, a gente retorna lá na unidade para entender, conversar com os servidores o que é que foi denunciado ao sindicato e como está acontecendo, né? Então, eu sou professora, vim da sala de aula, eu colocava às vezes uma prateleira, uma flor, pendurava uma flor, né, na sala. Isso era a minha maneira de trabalhar. Ninguém me obrigava a fazer isso. Por iniciativa, né? Desvio de função, por iniciativa. Então, na unidade, nós temos às vezes o professor que gosta de fazer uma pintura de uma árvore, ou até mesmo quem chegou na sala, eu quero cobrir essa árvore, eu acho que está poluindo aqui o ambiente, eu não quero. Isso acontece. Então, ou, por exemplo, vou pintar uma amarelinha no chão da escola, então organizo aqui. Então, nessa unidade, a gente foi lá para tentar entender o que é que foi denunciado lá no sindicato e tomar as providências necessárias, porque nós temos um cronograma formativo para ser realizado e executado pelos servidores durante essa semana. E aí aproveito também o tema e o espaço para agradecer tanto a Polícia Militar, a AMA, a Unifeb, que têm sido nossos parceiros durante essa semana, trazendo formadores para a gente trabalhar com os nossos servidores, né? Secretária, eu queria voltar num assunto de mais ou menos cerca de um ano. Eu queria saber como é que repercutiu. Você deve lembrar, não, com certeza lembra, da questão envolvendo essa possível municipalização da escola Padre Lux. Eu lembro que foi feita uma audiência pública, acho que foi no final de 2023, a Secretaria de Educação ia fazer um estudo da possibilidade da municipalização, depois daquela reclamação de pais. Em que pé que está isso aí, se já houve uma definição sobre isso? Não, nós vamos retomar essas conversas junto à coordenadoria do Estado no dia 7 de fevereiro. Tem uma reunião agendada com a Flávia. Nós sabemos que a municipalização está acontecendo em outros municípios e aqui, então, nós temos que encontrar um caminho para também acontecer, né? A Padre Lux, naquele momento, era a escola indicada pelo Estado. É uma escola que nós teríamos um trabalho árduo, né, enquanto município. Hoje, todos os nossos recursos da educação, ICMS, educação, VAR, VAT, que vem do governo federal, do governo do estado, eles estão atrelados aos nossos índices educacionais. Então, nós temos uma nota do IDEB das nossas escolas e, por exemplo, a escola Padre Lux é uma nota bem inferior ao que a gente já tem. Então, esses estudos, eles precisam acontecer, porque o trabalho que nós vamos ter que efetivar lá para aumentar esse índice, para a gente não ter também prejuízo na nossa arrecadação, além de que no Estado, né, para aquela comunidade, durante a audiência pública, alguns pontos eu apresentei. O município entrega material escolar, entrega uniforme, a merenda não é terceirizada, é própria, então a gente consegue também atender de uma forma mais individualizada as questões das alergias, né? A gente tem pontos positivos no município para levar para aquela comunidade, para tentar
tentar também contribuir nesse aumento dos índices daquela escola. Porém, o Estado tem um trabalho primeiro para fazer, que é como vai organizar o ensino médio dele, porque então não é uma questão relacionada ao município. O Estado precisa reorganizar o seu ensino médio primeiro, para que depois a gente possa conversar com a comunidade e entender se há também um desejo deles de se tornarem uma escola municipal, né? Então isso avançaria a partir da semana que vem. Vocês vão dar uma avançada nessa questão. Até entender também, né, qual será a contrapartida do que o Estado propõe ao município, né, para que a gente possa... Mas a disposição ainda existe da prefeitura, né? Sim, para esse diálogo, sim. Uhum. Valdomiro? Uma pergunta, já entrando aí na questão da preparação para o ano letivo, aí o que já está encaminhado, secretário? As aulas começam dia 10, né? Dia 6 na rede municipal, dia 6 de fevereiro, 6, né? Na rede estadual, dia 10. Geralmente começava-se na mesma data, né? Esse ano vai ser diferente? Isso. Nós temos um calendário diferente da rede estadual. A rede estadual, ela traz alguns sábados letivos. Certo. Então, com isso, ela consegue atingir os 200 dias letivos, as 800 horas. Então, o município, até o momento, nós ainda não temos, né, os sábados letivos, o dia da família contando como de aula. Então a gente precisa começar um pouquinho mais cedo para conseguir fechar o calendário com os dias certos e corretos. E está tudo encaminhado? O que já tem organizado? Tudo encaminhado. Nós retornamos aos trabalhos administrativos no dia 5 de janeiro e desde então fazendo as convocações, as contratações, tanto de servente merendeira, professores, para que agora no dia 6 os quadros das escolas estejam completos para receberem aí os alunos. São quase 16 mil estudantes na nossa rede, então é um volume grande de pessoas para receber o acolhimento, né? Os servidores retornaram no dia 27 e durante essa semana até o dia 4 nós estamos aí com um cronograma de formações bem intenso para que a gente possa alinhar. São novos servidores vindo do concurso público, então os diretores também precisam sentar com as suas equipes no dia 3 e 4 para organizar regimento interno, para organizar horário, né, ter aquela conversa que é específica de cada unidade, né, para que cada um possa organizar esse ambiente da melhor forma para atender também as famílias. Agora a gente tem à noite essa semana de encontro com as famílias, para que a gente possa fazer também as associações de pais, fazer os grêmios estudantis. Então tudo isso acontece nessa primeira semana de fevereiro, para que dia 6 a gente possa startar aí, ter um ano de 2025 bem intenso. Temos muitos desafios na educação para esse ano, para a gente trabalhar. Você falou aí 9 novos professores que foram chamados agora do concurso público, é isso? Isso. Desses 9, quantos do atendimento educacional especial? Porque ano passado, a própria presidente do sindicato, e até a professora esteve aqui, a gente questionou isso, ela falou a respeito da necessidade, e que inclusive usou a expressão de que havia professor dessa especialidade fazendo meio que um trabalho itinerante, não era específico numa escola só, meio que fazia um trabalho itinerante e deixava esse trabalho para os coordenadores, acho que foi isso, né? Coordenadores, e que os coordenadores não estavam exatamente preparados para isso, né? Como é que foi a solução dessa situação e essa fala da presidente do sindicato? A educação inclusive, ela vem avançando e nós estamos em busca de cada vez mais aperfeiçoar e melhorar esse atendimento, até porque o nosso público que necessita desse serviço, ele também vem aumentando, né? Então, na rede municipal nós temos o monitor, a nomenclatura que nós usamos é o monitor escolar, que é a pessoa adulta que acompanha... Desculpa, eu falei coordenador, mas é o monitor, perdão, a palavra é monitor. Então, o monitor, ele acompanha de forma individualizada, ou às vezes dependendo do grau, o nível de atendimento, até 2, 3 crianças. O professor de educação especial, ele observa a criança junto com o professor regente, constrói um plano de atendimento e no contraturno, se houver necessidade, ele faz um trabalho individual com essa criança. Então, como o nosso público dessa demanda cresceu, nós aí estamos efetivando quase que um professor por escola. Eu tenho, por exemplo, Elza Bodemiller, que eu tenho 5 salas de berçário 1 e no Elza Bodemiller 2 eu tenho um número maior de
infantil 1 e infantil 2. Então, um professor do AE atende essas 2 unidades, porque ali o público é menor. Mas em contrapartida, por exemplo, na Escola Isaura, eu tenho 3 professores do atendimento educacional especializado. Então, a gente vem trabalhando para que esse cargo de professores ele aumente, e junto com ele a efetivação dos psicólogos escolares. Agora passou na Câmara de Vereadores a aprovação, o aumento do número dessa possibilidade de efetivação. Então, nós vamos ter aí uma equipe técnica, né? O professor da sala, o monitor, o professor do AE, o psicólogo, trabalhando ali para que a gente possa atender as necessidades das nossas crianças. Esse número, ele quase que dobrou de 2023 agora para 2025 de contratação do professor especializado, né? O professor do AE. Secretária, como é que está funcionando a questão do chamamento desses selecionados no concurso da educação que foi feito? Todos já foram chamados? Como é que está sendo realizado isso? Não, nós estamos, durante 2024, de forma gradativa, fomos fazendo as convocações num volume menor, até porque estávamos com o ano letivo em andamento, não houve muita troca. Porque se eu estou numa sala de aula, alguém se efetiva, ou eu vou para uma outra unidade, ou acabo encerrando o meu contrato se eu for a CT. Então, agora, 2025, nós fizemos 2 grandes convocações, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, e aí são quase 200 servidores sendo convocados, e no dia 3 de fevereiro, a posse, então, oficialmente a posse, que é o nosso dia de abertura do ano letivo oficial. No período da tarde, nós vamos fazer, então, uma cerimônia de posse para esses servidores que foram convocados em 2024 e agora nesse início de ano, né? Aqueles temas recorrentes de início de ano, como material escolar, o uniforme, como é que está esse processo? No final de 2024, né, no segundo semestre de 2024, nós, na Secretaria de Educação, nós conseguimos ir reorganizando o nosso recurso e fazer a compra do material escolar para 2025, ainda em 2024. A gente tem o prazo de entrega agora, que é janeiro e fevereiro, dos nossos fornecedores, mas a nossa alegria é que nós conseguimos antecipar já esses materiais para que ele aconteça a entrega em fevereiro. Da mesma forma, o uniforme. Então, as compras foram feitas em dezembro, no final do ano já, o que antes nós conseguíamos fazer somente em fevereiro, março. Então, a demora para fazer a entrega desse produto ocorria por conta orçamentária mesmo, Sim. né? Então, agora a gente foi ajustando o orçamento ali ao longo da nossa caminhada, segurando um pouco ali, assim como a gente faz em casa, né? Segura aqui, segura ali, vamos guardar esse aqui, e daí chega final do ano, a gente faz as compras necessárias para começar o ano. E aí agora em 2025 a gente organiza as compras de 2026 durante o ano de 2025 para poder antecipar essas entregas e começar o ano já com material na escola, né? Havia um problema muitas vezes com relação ao fornecedor do uniforme, que eu lembro de 1 ou 2 anos que ele não tinha nenhum ponto de atendimento em Brusque, era de uma outra cidade e tal, e aí quando havia algum problema era um Deus nos acuda, né? Como é que ficou essa questão, secretário, para esse ano? Nós não conseguimos, né, estabelecer no processo licitatório esse ponto de venda. Nós ainda estamos buscando aí uma solução para que isso ocorra, né? O que na reunião com o fornecedor que eu realizei, ele apresentou os pontos dele, né? O que ele falou? Eu confecciono o uniforme aqui na cidade de Brusque. Dezembro e janeiro eu não tenho mão de obra. Então, se a compra é feita em novembro, mesmo assim eu não consigo entregar em fevereiro, porque eu não tenho mão de obra, as pessoas entram em férias, as pessoas buscam. Então, essa conversa, esse diálogo com o nosso fornecedor, que hoje é o que ganhou a licitação, ela também é importante para que a gente também reorganize o prazo licitatório. Então, que a gente já comece a trabalhar agora, para que em julho a gente já tenha uma licitação, que a gente já possa fazer compra, ter o recurso reservado para isso, justamente para que ele também possa produzir no tempo certo e nos entregar no dia que a gente precisa, né? Professora, matrículas, qual é o número de matrículas que foram feitas aí para 2025? Aumentou em relação ao ano passado? É evidente que sempre tem uma alteração, né? Qual é esse percentual de alteração, professora? Isso, hoje nós estamos aí com mais de 15.500 alunos já matriculados. Nós vamos abrir as matrículas da EJA no início de fevereiro e também finalizando algumas vagas das creches, né? Que não foram finalizadas em 2024. Nós sabemos que esse início de ano sempre é os que perderam o prazo lá em outubro, novembro para fazer matrículas. Então, quem saiu da pré-escola para primeiro ano, está buscando uma escola, está aguardando vaga. O município, ele realizou as matrículas antes do estado. Então, algumas pessoas
crianças que são atendidas na região do estado estão, às vezes, fora da escola, aguardando, então, esse início de ano para fazer a matrícula. A gente sabe que isso ainda vai oscilar e a gente quase chega a 16 mil estudantes na rede municipal em 2025, né? Muito bem. Algo mais aí, meus caros? Rodrigo Santos e Valdomiro da Mota, satisfeitos? Estou satisfeito. Professora, muitíssimo obrigado, viu, professora? E ficamos aí sempre na expectativa de que tenhamos um ano letivo de muito sucesso aí para nossa cidade e sempre acreditando na eficiência aí do funcionário, do servidor público da educação, e especialmente de vocês que estão à frente, tá bom? Sucesso. Agradeço o espaço, a oportunidade e também me coloco à disposição sempre que houver alguma dúvida, alguma procura da população, que a gente sabe que acontece aqui pelos canais, que a gente está à disposição para atender vocês.